Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Eu creio que você já ouviu sobre essa expressão, valeu a pena? Aqui eu formulei como uma indagação, mas também pode ser uma confirmação, valeu a pena. Mas vamos observar sobre esse tema um texto bíblico que nos mostra que muitas das vezes tomamos decisões e esta pergunta é feita exatamente para tirar de nós a questão: valeu a pena? Compensou você fazer isso? Antes, porém, quero agradecer a vocês que me acompanham e que me ajudam na exposição da mensagem. Se vocês puderem continuar me ajudando, ouvindo e participando com seus amigos, ficarei muito grato. Deus abençoe a todos. Vamos então ao texto. Lucas capítulo 22, o verso de 1 a 6, nós temos esta escritura registrada. Observe bem. Estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. O povo gostava imensamente do que Jesus fazia. Consequentemente, levantar-se contra Jesus naquele momento não era algo muito saudável para os religiosos. Então, eles arquitetaram um plano, faziam muitas reuniões e com estas reuniões eles buscavam uma ocasião para prendê-lo. E nesta oportunidade surgiu exatamente o personagem que, segundo as profecias do Antigo Testamento, já estava designado para esta ação. Não especificamente o indivíduo, mas o personagem em questão. Mas esse personagem, portanto, tornou-se muito conhecido. Seu nome é Judas, ele era um dos discípulos de Jesus. No verso 3 está escrito assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Querido, esta é uma palavra que eu gostaria de destacar, focar um pouquinho aqui. Observe bem, nós sabemos perfeitamente bem que o homem tem livre-arbítrio, ainda que algumas pessoas não creem nisso, mas todo ser humano tem livre-arbítrio. E a palavra do Senhor, desde o livro de Gênesis, ela já vem nos relatando que a atitude do ser humano é responsável por aquilo que vai lhe acontecer no futuro. Jesus, Paulo e outros mais, e até no Antigo Testamento, Deus falando diretamente a Caim, diz: se bem fizeres, haverá aceitação para ti, mas se fizer mal, o pecado jaz à porta do seu coração. Isso foi Deus falando com Caim. E depois nós temos outras palavras: aquele que planta, colhe. O que você plantar, colhe. Paulo falando aos Gálatas. E nós temos outras expressões semelhantes. Judas andou com Jesus 3 anos. Teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos todos. Mas em nenhum momento ele estava pronto para receber as instruções que o Senhor Jesus passava para o grupo. Ao contrário, ele estava atrás de Jesus, observando tudo o que ele fazia, e ele tinha em mente que Jesus poderia ser o libertador, verdadeiramente, naquele momento, do jugo de Israel, de Roma sobre Israel. Mas como ele viu que o Senhor Jesus foi tomando uma direção oposta aos seus planos, ele se escandalizou e preferiu fazer um negócio com os sacerdotes, para não sair perdendo de tudo. E diz o texto sagrado que ele abriu espaço para Satanás. Satanás entrou no coração dele e logo o instruiu sobre o que ele deveria fazer para matar Jesus. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhes dar dinheiro. 30 moedas de prata foi o preço exigido. Jesus concordou
Judas concordou, perdão, e buscavam uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Então agora já estava tudo combinado, tudo arquitetado, tudo pronto. Satanás no comando dessa ação, enquanto que Judas se achava o senhor da ocasião. 30 moedas de prata na mão, ele estava com a vida feita e poderia realmente fazer grandes negócios no futuro. Só que ele esqueceu que ele estava lidando com o Filho de Deus. Diz o texto sagrado em Mateus capítulo 27, 3 e 4. E eu quero ler para você ver. 3 e 4. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. São pessoas frias, calculistas e que tinham um propósito realmente mau. Então, e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las. Então Judas, atirando-as para o santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui está, meu querido. E a pergunta é essa: valeu a pena, Judas? Comeu junto com Jesus, tomou a ceia junto com Jesus. Quantas pessoas nos dias atuais fazem a mesma coisa? No momento está junto com você tomando a ceia, no outro momento está te abandonando. Quantas pessoas fazem isso no reino de Deus? No momento está dentro da igreja fervoroso, cantando, louvando e adorando a Deus, no outro momento está lá no mundo, envolvido com muitas coisas que desagradam, que ferem a santidade de Deus. Será que ninguém aprende nada? A pergunta é essa: valeu a pena, Judas? Para o Judas não valeu a pena. E você pode estar certo, querido, que as atitudes que nós praticamos hoje, contrariando, entristecendo o coração de Deus, também não vale a pena. Viu? Tudo que nós causamos, dor, sofrimento, angústia, tristeza, amargura no coração de outras pessoas, vai se voltar contra nós. O que plantamos, colhemos. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 37 a 38, Jesus está com Pedro, Tiago e João orando. E Pedro adormeceu junto com Tiago e João. E ele veio e por 3 vezes ele repreendeu Pedro e pediu a ele para continuar orando. E numa dessas vezes ele disse assim: o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, Pedro, vigia e ora, vigia e ora. E ele continuou adormecido. Queridos, no capítulo 26, 75 de Mateus, verso 75, você vai ver o resultado dessa questão. O Pedro não vigiou, o Pedro não orou. E quando ele estava lá no pátio e Jesus estava sendo julgado, eis o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus havia dito que ele ia negar. Talvez se ele tivesse observado o ensinamento de Jesus, ficado em constante vigilância e oração, ele não tivesse cometido o erro. Mas infelizmente ele cometeu. Por 3 vezes negou o mestre. E quando Jesus olhou para ele, o galo cantou e Pedro chorou amargamente. A pergunta é: valeu a pena, Pedro? E eu pergunto a você: você está cuidando, vigiando e orando para não cair em tentação? Ou está andando descuidado como Pedro? Ou procedendo ilicitamente, irreverentemente, como Judas? Qual é a sua atitude como servo de Deus? Faz uma análise, avalie-se, para que ninguém tenha que te avaliar no futuro. Amém? Oremos. Deus te abençoe. Pai eterno, te agradeço por tudo e peço as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.